Ervas mágicas para proteção. Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou mago hermetista e eu tenho esse canal aqui para te ajudar a seguir pelos meandros da magia aí, sem se enrolar muito, sem se perder muito também. Sem se perder muito, né? Porque se perder vai acontecer, sinto te avisar, perder faz parte da vida. Mas de uma forma ou de outra eu tô aqui para te ajudar a se perder menos. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto e esse assunto vai vir a partir de uma história. Eu vou contar uma historinha para você que vai ser muito interessante, presta atenção. Bom, em primeiro lugar vocês têm que entender uma coisa, né? Eu não fui mago sempre, e isso para algumas pessoas é muito difícil de entender. Eu não nasci ateu e nem nasci mago, né? Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo. E outra coisa que eu também aprendi com o tempo foi ser menos impetuoso. Sim, eu sempre fui bastante impetuoso, quer dizer que eu sempre fui uma pessoa de opiniões fortes e teimoso pra caramba, né? Além de ser um pouco grosseiro também. Coisas que eu mantenho até hoje. Mas de qualquer forma, hoje eu tô um pouquinho mais tranquilo. Mas em idos passados na minha vida, na minha juventude, né? Eu não era. Tô falando isso por quê? Porque há muitos anos atrás, vocês sabem, eu fazia parte da Umbanda, né? Eu antes de ter um terreiro, eu fui feito num terreiro como é de praxe se fazer na Umbanda, né? Então passei pelo desenvolvimento mediúnico, por parará, fiz minha coroa, não sei o que lá. O que acontece? Nesse terreiro, quando eu entrei nesse terreiro, que foi o segundo terreiro que eu fiz parte, eu já estava adentrando aos meandros da magia. Então eu já estava com algumas pesquisas, né? Eu já tinha bastante nome, já era conhecido no mundo da Umbanda por causa do meu site Artfolk. Por conta disso tudo, eu era bastante inquiridor. Eu gostava de perguntar e tirar conclusões, sabe? Fazer pesquisas, essas coisas todas. E nesse meio do caminho, eu me deparei com uma situação. Era a regra do terreiro onde eu trabalhava, né? A Umopa, aldeia de Umbanda, Mamãe Oxum e Pai André, das pessoas fazerem um que eles chamavam de banho de coroa antes da gira. O que era esse banho de coroa? Era um banho com certas ervas, cada pessoa tinha suas ervas particulares, de acordo com o orixá, de cabeça, essas coisas todas, e você tinha que ir para a gira com esse banho tomado. Então, você acordava de manhã, né, porque a gira lá era de manhã, sábado de manhã, fazia lá a sua infusãozinha com as ervas, esperava esfriar um pouquinho, jogava na cabeça e bora pro terreiro. E eu, com esse meu caráter inquiridor, o que eu fiz? Falei, cara, por que serve esse banho de coroa? E aí eu fui atrás do motivo, né? E nessa época o pai de santo lá era bem inacessível, era difícil falar com ele, você tinha que falar com os zeladores, né? Que eram pessoas que estavam na cadeia de comando abaixo do dirigente. E eu perguntava e nunca ninguém me dava uma resposta satisfatória. Geralmente o pessoal falava, é para abrir a mediunidade, é para você estar com as energias sob controle na hora da gira, estar com as energias melhores, enfim. Essas coisas que, sabe, não dá pra muito mensurar. E eu comecei a pensar cá com meus botões. Falei, pô, eu tomando esse banho, depois de tomar o banho, eu me sinto exatamente igual eu estava antes de tomar o banho. Eu não sinto nenhuma melhora, nenhuma diferença, né? Nem melhora, nem piora. Não sinto nenhuma diferença, absolutamente nada. Pra mim só enche o saco fazer esse banho. Aí um dia eu resolvi fazer o que eu sempre faço. Testar as coisas, né? E falei, só tem uma forma que eu consigo pensar para eu tirar essa questão da minha cabeça. Eu vou passar um tempo fazendo banho e passar um tempo sem fazer banho e me observar ao longo da gira. Porque se eu não sinto diferença nenhuma logo que eu tomo banho, mas todas as pessoas que recomendam esse banho falam que é para facilitar, para a proteção da gira, essas coisas todas, então eu preciso testar isso na gira. E aí eu fiquei 6 meses tomando banho e no meu livro das sombras, né, no meu diário mágico, eu anotava como era a gira naquele dia. Anotava tudo que eu conseguia lembrar, questões de se eu me senti mal, se eu passei mal, se a conexão com o guia foi mais fácil, foi mais difícil, se a energia eu fiquei mais cansado depois da gira, não fiquei cansado depois da gira, fiquei eufórico, não fiquei eufórico, como é que foi o meu dia na gira. Comecei a anotar tudo isso e fiz essa anotação por uns 6 meses. Quando acabaram os 6 meses, eu tinha um material bastante vasto para conseguir fazer uma tabulação, inclusive, de prováveis efeitos do banho. E aí foi a hora do teste em si. Eu passei 6 meses sem fazer o banho. Quando eu passei esses 6 meses sem fazer o banho, eu também fiquei anotando lá no meu diário mágico todos os resultados. Então, como é que eu me sentia na gira, como é que eu me sentia depois da gira. Eu ficava de mau humor, eu ficava de bom humor, eu ficava muito elétrico, não ficava elétrico. Qual que era a coisa? E aí no final do caminho, no final desse 1 ano, eu descobri que
não faz nenhuma diferença para mim. E aqui eu tava com um problema nas mãos, porque eu tinha uma coisa que era tradição naquele terreiro, e aquele terreiro tinha mais de 45 anos de existência, e eu não sabia muito o que fazer, porque todo mundo falava a respeito desse banho, todo mundo tomava esse banho, já eram mais de 300 médiums, e todo mundo falava que funcionava, e comigo não funcionava, não sentia nada, absolutamente nada, se eu fizesse ou não fizesse aquele banho. Então, depois de algum tempo matutando, pensando, eu cheguei a uma resposta, que você já sabe. O poder está no mago. Pois é, a gente não tem como medir essas coisas de ervas, né? Tipo banho de erva. A gente tem como medir se a gente tomar fitoterapicamente, a gente tem como mensurar o poder de uma erva. Seja você ingerindo uma infusão, por exemplo, seja você usando como um emplastro na sua pele ou uma espécie de creme, né? A gente tem aí por exemplo, a arruda é um ótimo cicatrizante, né? A gente tem a babosa, enfim, tem um monte de planta aí que é ótimo para você usar. A gente tem o próprio AS, né? O AS é uma planta também, que vai dar o ácido acetil salicílico para você usar, né, para diversos males. Então, fitoterapicamente, a gente tem sim os resultados mensuráveis daquela planta. A camomila realmente tem efeito calmante, essas coisas todas, beleza? Agora, banho de erva, defumação, bate-folha, essas coisas a gente não tem como comprovar, porque a única desculpa que tem para isso é a experiência própria da pessoa. Aliás, são duas, né? A tradição e a experiência própria da pessoa. Eu me encasquetei com isso depois, né, de tudo pensar, e deu quando cheguei nessa conclusão da minha pesquisa, que eu comecei a ir atrás de livros, né, para saber o que as pessoas falavam a respeito disso, acabei entrando em contato com uma série de literatura que era bastante díspara a respeito do uso de ervas, como por exemplo, algumas pessoas falavam que espada de São Jorge era para negativar a energia do corpo, enquanto outras pessoas falavam que espada de São Jorge era para positivar a energia do corpo, né? A espada de Ogum, para quem está na Umbanda, né? Umas falavam que negativava porque Ogum para eles era um orixá de baixa densidade, né? De energia muito baixa, enquanto outros falavam que a espada de São Jorge ou a espada de Ogum elevava a energia, afinava a energia, porque para eles Ogum era um orixá positivo. Então, nessas incongruências de pensamento, eu comecei a me basear na conclusão que eu cheguei, que é não adianta de nada, não existem ervas de poder nesse sentido dentro do que a gente pode chamar de realidade, tá? Entretanto, tem uma coisa muito importante aqui que deve ser levado em conta, que é o gatilho mental do uso da erva. Mas eu vou falar desse gatilho mental daqui a pouquinho, porque antes disso, a gente precisa falar sobre as ervas de poder no sentido alucinógeno, tá? E eu já vou desambiguar esse termo, fica calmo. Antes de eu desambiguar esse termo, se você tá gostando, porque eu vou falar agora, porque quando eu começo a falar de alucinógeno, as pessoas ficam meio bravas. Então, antes de eu falar de alucinógeno, tá gostando do meu conteúdo? Clique em joinha, se inscreve no canal. Se você tá gostando muito, torne-se um membro do canal aqui, clicando em Seja Membro. E seja um hashtag Demonino Oficial, beleza? Que você vai ajudar monetariamente o nosso canal a crescer e ganhar perninhas e ficar cada vez maior, com conteúdos cada vez mais legais, vídeos cada vez mais bem montados, pesquisas cada vez mais bem realizadas. Tudo isso para ajudar você a seguir no seu caminho aí do aprendizado, além de ter grupos exclusivos de WhatsApp e também Discord pra gente bater papo, beleza? Então seja membro aqui para ajudar a gente. Vamos lá! Um outro uso que se fala a respeito de ervas de poder é exatamente o uso alucinógeno, que algumas pessoas vão chamar de enteogenia, tá? Enteogenia nada mais é do que a alucinação baseada em Deus, tá? Ou baseada numa religião, numa realidade espiritual, alguma coisa assim. Enteogenia é um outro nome que se dá para um alucinógeno, porque, em geral, as pessoas no Brasil não gostam muito de olhar o dicionário. Eu falei isso há um tempo atrás a respeito do ateísmo. Eu agora não lembro se foi no TikTok, eu já faço tanta coisa que eu já não lembro mais onde estou falando. Mas assim, eu sempre falo que as pessoas confundem, não conseguem enxergar que um mago pode ser ateu simplesmente porque ela não consegue olhar um dicionário para saber o significado da palavra ateu, né? Ateu é aquele que não acredita em Deus, beleza? Quando a gente está falando de alucinógeno, a gente não está falando de forma pejorativa, droga alucinógena, né? A gente não está falando de forma pejorativa, a gente não está falando que o bagulho faz mal, a gente não está falando que faz bem, a gente não está falando que é ilegal, a gente não está falando que é legal, não falando nada disso. A gente só está falando que aquela substância em particular é uma droga, por quê? Porque ela causa mudanças, alterações químicas no corpo de quem a usa. Alucinógena, por quê? Porque essas alterações químicas acontecem numa cadeia muito específica do cérebro que faz com que a pessoa alucine.
É só isso, tá? A alucinação geralmente é levada pelo ambiente onde está. Então, por exemplo, se você toma ayahuasca dentro de um contexto religioso, né, lá num rito, por exemplo, não precisa ser necessariamente no daime, mas, por exemplo, você está num rito grupal, coletivo, com as pessoas, ou ouvindo uma música, ou preparado, fala assim, eu vou tomar ayahuasca ritualisticamente, na minha casa, com som, preparado, tarará. É esse ambiente que vai levar a sua alucinação para o lado religioso e você vai alucinar as coisas que estão dentro de você. Não deixa de estar, estão dentro de você, mas são coisas psicológicas da sua mente que você está externando de alguma forma. De novo, isso não é bom, isso não é ruim, isso é o fato científico que acontece, tá? Ervas de poder também vão para esse lado. Só que eu não vou falar de dorgas aqui no YouTube, porque senão eu vou tirar a minha monetização. Eu não sou a favor de dorgas, tá? Embora eu tome algumas, né? Eu tomo vinho, eu tomo café, eu tomo com açúcar, que também são drogas, tá? Então eu uso algumas drogas, eu também uso remédio, vez por tomei a vacina, que também é uma droga. Tomei a vacina, né? A Coronavac lá. Foi a Coronavac? Não lembro que vacina que foi, mas eu tomei a vacina, que também é uma droga. Então, tipo, não levem essas coisas a ferro e fogo pelo populacho, beleza? Não vou falar de dorgas pro YouTube não me cortar. Vamos voltar lá para as ervas de poder. Como eu estava falando, muito disso depende do próprio mago, da ferramenta que está sendo... A ferramenta que está sendo usada tem o poder que o operador dá para ela. É como você usar um martelo. Você pode usar um martelo para construir uma mesa ou para quebrar uma cabeça, né? O poder não está no martelo, o poder está no marceneiro que está usando o martelo. Quando a gente está falando de erva, o poder basicamente também está no operador. É o efeito placebo, como vai se chamar de forma adaptada aqui, né? Porque placebo é mais para medicamento mesmo. É esse efeito que vai fazer com que a erva tenha poder em você. O que basicamente quer dizer que se você toma banho de arruda para ficar bem e outra pessoa toma banho de arruda para incorporar Exu, ambas estão certas, porque na verdade o banho de arruda não serve de nada. O que está servindo é a pessoa que está usando. Agora, muita atenção nisso aqui. Mudar gatilhos mentais não é uma coisa tão simples quanto parece, beleza? É a mesma coisa que quando você, por exemplo, fala que não vai mais acreditar em Deus. Você é ateu a partir de agora. Mas eu sou ateu, mas eu acredito numa energia que criou o universo. Você não é ateu, você só mudou o nome de Deus, entendeu? Assim como, por exemplo, muita gente faz com a Goetia, né? A galera sai lá do mundo evangélico, a Prace sabe muito bem disso, que é basicamente o público-alvo dela. A galera sai do mundo evangélico porque, por exemplo, tá brigado com Deus, porque o Deus do mundo lá no evangélico é um Deus do suborno, né? Um Deus que você suborna para te dar as coisas, o que de forma nenhuma tá errado, não tô falando isso de forma pejorativa. Mas quando o suborno vai e a graça não vem, a pessoa fica brava, se sente traída, sai e geralmente procura o lado oposto. Mas aí ela começa a adorar esse lado oposto, seja Lilith, seja Satã, seja Lúcifer, seja quem for, exatamente da mesma forma que fazia com Deus. Também no suborno, né? Só que do lado dos demônios, as pessoas não ficam muito incomodadas de serem subornadas, assim como Deus fica, né? Mas também vai pro lado do suborno, ou seja, a pessoa só trocou a palavra Deus pela palavra Lúcifer, mas continuou no mesmo processo de vida, porque mudar a si mesmo é muito mais difícil do que você mudar o externo na concepção dessas pessoas, né? Quando você faz isso, então, você acaba não fazendo nada de não fazendo nada de bom. Nada de real acontece. E com as ervas funciona do mesmo jeito, tá? O que eu quero dizer aqui é que mudar um gatilho mental, tipo, por exemplo, parar de tomar banho de erva para ir para gira, quando você faz isso há 20 anos, não é uma coisa tão simples. Você não simplesmente vai ter um estalo na sua cabeça que vai te falar, olha, se você não tomar banho para ir para gira, tudo bem, não vai acontecer nada. A quebra dos gatilhos mentais são as coisas mais difíceis que nós temos para fazer na psicologia, na neurociência, tá? A gente exige mudanças de comportamento gradual muitas vezes, né? Como, por exemplo, você largar um vício que você tem. Não precisa ser um vício no cigarro, em drogas, mas um vício no chocolate, por exemplo. Você precisa ir aos poucos e se recompensando até que o seu cérebro se acostume com aquela informação. Isso basicamente porque o nosso cérebro ele funciona a partir de cálculos probabilísticos, de médias probabilísticas, de várias ações que nós temos na nossa vida. Ele pega ações parecidas com aquela e tira uma base mediana dessas informações e te dá
a ação que você vai tomar. Então, por exemplo, quando você percebe, você, seu cérebro, né, percebe que ao olhar no seu espelho e se sentir gorda, você se sente melhor comendo um chocolate, porque o chocolate vai te dar uma descarga de hormônios, né? Você vai se sentir bem. Na próxima vez que você se sentir gorda, é bem provável que o seu cérebro de novo te dê o impulso de comer chocolate. E a gente sabe que uma coisa não funciona bem assim, né? E isso com tudo. Sua vida tá um saco, então é provável que o seu cérebro vai te dar um gatilho para você fugir dessa sensação de saco. Então, pode ser a bebida. Se você bebe uma vez porque sua vida tá ruim, a tendência é que você continue repetindo esse ciclo, assim como o cigarro, assim como outros tantos vícios que a gente tem. Quebrar essa média probabilística, né? Depois de muito tempo que você está indo, que toda vez que você se sente mal, você toma uma pinga, depois de 15 vezes, você já tem 15 vezes contra nenhuma vez que você se passou mal, não tomou uma pinga e ficou bem depois. Quebrar essa relação do cérebro é muito difícil, ela exige treino constante. Por isso que você largar a adicção, além do fator químico em si, é muito complicado, né? Porque tem muita coisa aí. Tô falando tudo isso para falar para você que pode ser que um dia você, por exemplo, um bandista, resolva testar o que eu tô falando aqui e fale assim, quem não falou que tudo bem, então eu não vou fazer meu banho hoje. E pode ser que isso dê muito ruim para você. Mas é exatamente porque você acha que está convencido de que tudo bem, mas na verdade não está. Mudar gatilhos mentais não é uma coisa tão simples quanto pode parecer. E tem uma outra pegadinha aqui. Nem sempre você é tão bom quanto você acha que é. Isso também é um gatilho mental, é o tal do efeito Dunning-Kruger, né? Ele sempre faz você olhar coisas boas além do que elas realmente são e coisas ruins também além do que elas realmente são. Então, pessoas que são bonitas, elas não se acham tão bonitas, assim como pessoas que são feias se acham bonitas pra caralho. Entende o que eu tô dizendo? O que vai falar pra você que talvez não seja, você não tenha realmente te largado essa mentalidade, mas se você nunca tentar, você não vai saber, certo? Vamos fechar o negócio aqui? Pra gente fechar o negócio aqui, duas coisas pra você. A primeira delas é, cola lá no curso Teoria da Magia, porque a gente tá fazendo muita coisa bacana lá, inclusive explicando essas relações mentais que a gente tem, que a gente precisa ter e prestar atenção dentro da magia, beleza? teoriadamagia.com.br é o nosso cursão aí, nossa universidade mágica que tá cada vez maior, cada vez melhor e cada vez mais parruda, para você aprender esses meandros aí de uma forma bem mais profunda do que eu faço aqui no canal do YouTube, beleza? E a segunda coisa é que o Ocultaria, o evento das coisas que não existem, tá para acontecer, acontece agora, dia 18 e 19 de setembro, e vai trazer nomes como Del Débio, Frater Goya, Léo Lousada, Bruno Lanaro, Rafa Zen, Fausto Ramos, Alexandre Vinícius da OGB, a Paula, a Prace, né? E mais 4 pessoas que eu não lembro. São 12 palestrantes esse ano, divididos em 6 no sábado, 6 no domingo e muita coisa legal para acontecer, beleza? Tá curioso? Ocultaria.com.br. Aproveita e dá uma olhada também no site da Old Pony, que é o nosso apoiador desse ano, beleza? Corre lá para você garantir seu ingresso antes que esgote. O grande resumo da ópera, então, qual que é? Quais são as melhores ervas mágicas para a proteção? Nenhuma delas. Se você se protege, é aqui, ó, na sua cabeça. O mago está protegido. O mago sempre é o foco do poder. Vocês já viram que eu já fiz vídeos sobre símbolos, já fiz vídeos sobre ervas agora, eu fiz vídeos sobre um monte de coisa que as pessoas falam, sobre o poder do pentagrama, do tetragramaton, dessas coisas todas. E o poder sempre está focado no mago, né? O poder sempre está no mago. Isso parece ser uma coisa completamente chula, besta, boba, mas eu vou te dizer um negócio. Se o poder está no mago, o mago é livre para qualquer coisa. Eu não dependo de dias do ano, de luas, de datas comemorativas, nem nada disso para fazer qualquer coisa que eu queira. E você, quando pega esse poder na sua mão, eu vou falar um negócio. A primeira impressão que você tem é de medo. Você pega o poder na mão e fala, caraca, o que eu faço com isso agora? Eu tô perdido, não sei para onde andar. Mas logo que você se acostuma, isso é libertador demais, cara. Você não... Imagina... Você vive num mundo onde você não tem um jugo de um ser super poderoso. Você vive num mundo onde você não tem jugo de espíritos e nem possibilidades de que eles façam mal pra você. Por quê? Porque o poder tá em você e você é o melhor que tem no mundo, cara. Isso, eu acredito, agora é uma coisa completamente minha. Quando você finalmente compreende esse processo, você faz o que na magia do caos a gente vai chamar de assunção de forma a Deus.
você finalmente vai se tornar um Deus do seu caminho. Por quê? Porque nada externo a você te comanda. Ponham isso na cabeça, cara. Nada externo a você te comanda. As coisas só têm poder sobre você porque você dá. Você só é atacado pelo seu inimiguinho porque você deixa. E não é porque você não é protegido. É porque você dá atenção para isso. Para de dar atenção para essas coisas que tudo vai melhorar. Eu garanto. É difícil, mas vai melhorar. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje para você. Eu dei o mapa da mina hoje para vocês aqui, hein? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em joinha, se inscreve no canal, torne-se membro. Dizem as lendas que existe uma ferramenta aqui chamada aplauso. Se você quiser só ajudar a gente, né? Gostou bastante do conteúdo, dá um aplauso pra gente se estiver habilitado aí, beleza? É isso. Espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor do que você foi até agora. Deus do seu caminho. Tchau.